Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo narrado por João, capítulo de número 8 e versículo de número 1 ao versículo de número 8. Evangelho de Jesus Cristo narrado por João, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Quero aqui já agradecer a Deus pela oportunidade, louvar a Deus pela vida do evangelista Joabe, pela oportunidade que nos é concedida nesta tarde. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe também o evangelista Nemuel, a sua família, Sou muito grato pela oportunidade que o meu filho está tendo ali nos adolescentes. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Irmão Sandro eu estou com eles ali no departamento de evangelismo da Betel, quando a gente pode, a gente está ali ajudando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a irmã Liana, a sua família. A irmã Liana, acho que lembra da forma que nós chegamos na igreja, irmã Liana? Como se fosse hoje, E Deus, Ele tem mudado a história da nossa vida. Que Deus abençoe toda a igreja, que Deus abençoe a minha esposa, os meus filhos, os porteiros. Evangelho de Jesus Cristo narrado por João, capítulo de número 8. Assim diz a poderosa, santa e sempre viva a palavra de Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Amém? A igreja pode tomar assento. Igreja, quando nós olhamos para este texto, nós temos uma verdade aqui neste texto. E a verdade que nós temos é que quem vai registrar essas palavras, quem vai registrar esses acontecimentos, é o apóstolo e evangelista João. E quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos entender que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele vai levantar 4 homens, aleluia, para narrar o seu ministério. Mas quando nós olhamos, aleluia, para o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos entender que somente João, ele vai narrar esta passagem bíblica da mulher adúltera. E quando nós olhamos, aleluia, para este texto, nós vamos entender que nós temos aqui 4 homens, nós temos aqui 4 pessoas que são levantadas por Deus para narrar o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós olhamos, aleluia, para essas palavras mencionadas aqui nesta tarde, nós vamos entender, aleluia, que Jesus Cristo, Ele vai levantar esses 4 homens. E pode pairar uma pergunta no ar nesta tarde: mas por que dentre 4 homens que Jesus Cristo levanta, somente João vai narrar a passagem da mulher adúltera? Perceba que quando nós olhamos para a narrativa sinótica, nós vamos encontrar Mateus, Marcos e Lucas.
E Mateus, Marcos e Lucas, eles vão narrar o ministério de Jesus Cristo na Galileia. E quando nós olhamos para o evangelista João, ele vai dar ênfase para todos os acontecimentos que estão acontecendo na região da Judeia. E pode pairar mais uma pergunta no ar nesta tarde: mas por que Jesus Cristo vai levantar e vai escolher 4 homens? Por que não um só homem para registrar o ministério de Jesus? Por que Jesus vai levantar 4 homens? E quando nós olhamos para a história, nós vamos entender que havia 4 grupos, aleluia, de pessoas que representavam o povo. E quando nós olhamos, aleluia, para esses povos, nós vamos entender que nós tínhamos ali os judeus, nós tínhamos os romanos, e nós também tínhamos os gregos, e nós também tínhamos os cristãos. Quando Deus levanta esses 4 homens, Deus ele tem um propósito dentro do seu coração. E o propósito que Deus tem dentro do seu coração é levantando Mateus para direcionar os seus escritos. Mateus ele vai escrever, vai registrar o ministério de Jesus e ele vai soprar para os judeus. Marcos ele vai registrar o ministério de Jesus Cristo e ele vai soprar para os romanos. Lucas ele vai registrar o ministério de Jesus Cristo e ele vai soprar, aleluia, para os gregos. Mas quando nós olhamos para a vida do evangelista João, nós vamos entender que João ele não é melhor. João ele não é melhor do que Mateus, Marcos e Lucas, mas João ele é um pouco diferente. E por que João ele é diferente? Quando nós olhamos para o ministério de João, nós vamos entender que João, ele vai registrar o ministério de Jesus Cristo e ele vai soprar os seus registros, aleluia, para os cristãos. Agora preste atenção, enquanto Mateus acha que o seu registro vai somente alcançar os judeus, enquanto Marcos acha que os seus escritos vai alcançar somente os romanos, e enquanto Lucas acha que os seus registros vai alcançar somente os gregos, João ele tem uma visão mais profunda. João, a visão de João é que ele enxerga, ele consegue ver prosélitos dentro da comunidade judaica, ele consegue ver prosélitos dentro da comunidade romana e ele consegue ver prosélitos dentro da comunidade grega. E agora a visão de João é esta: a visão de João é que ele entendia, aleluia, que poderia nascer, que poderia criar-se a igreja dentro da comunidade judaica. Ele entende que poderia, aleluia, nascer ali a igreja dentro da comunidade romana, e ele entende que poderia nascer a igreja dentro da comunidade grega. Preste atenção, quando nós olhamos para a vida de João, nós entendemos, aleluia, que João, ele não escolhia onde pregar a palavra de Deus. João, aleluia, se tivesse que pregar no maior congresso, aleluia, do Brasil, ele pregava, mas se tivesse que pregar no culto mais humilde da sua igreja, ele também pregava. João, se tivesse que entrar dentro de um condomínio de luxo para pregar a palavra de Deus, ele entrava, mas se ele tivesse, aleluia, a oportunidade de pregar em uma comunidade mais, aleluia, feroz da sua cidade, ele também pregava. E quando eu olho para a vida de João, eu entendo que esta dádiva ele vai receber segundo a intimidade que ele tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção que quando nós olhamos para o capítulo de número 21 de João e versículo de número 22, o próprio Jesus Cristo, ele vai dar ênfase dizendo, aleluia, que João é o discípulo a quem ele tanto amava. Preste atenção que agora esta dádiva na vida de João não é, aleluia, por A ou por B. Esta dádiva é porque ele tinha intimidade com o Deus Criador dos céus e da terra. Sabe por que ele tinha visão de águia? Ele tinha visão de águia, aleluia, por causa da sua intimidade. Sabe por
por que ele conseguia ver além do que os outros evangelistas? Porque ele tinha intimidade com o Deus Criador dos céus e da terra. Quer ter visão de águia, igreja? Quer ser, aleluia, próspero em tudo que você for fazer, ter êxito em tudo que você for fazer aqui na face da terra? Busque intimidade, busque intimidade, busque intimidade, busque intimidade com o Deus Criador dos céus e da terra, aleluia. O texto vai dizer que agora, porém, Jesus Cristo, ele foi para o Monte das Oliveiras. E quando nós olhamos para o versículo de número 1, o Monte das Oliveiras é onde Jesus Cristo vai pregar o seu primeiro sermão profético escatológico. Está registrado no capítulo de número 24 de Mateus. Marcos, ele vai registrar no capítulo de número 13. Quando nós olhamos para o Monte das Oliveiras, nós vamos entender que ali era onde o próprio Jesus Cristo se retirava para orar, para se prostrar diante do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, para se fortalecer, para vencer a minha batalha e também para vencer a tua batalha. Quando nós falamos em Monte das Oliveiras, nós estamos falando aonde Jesus Cristo foi traído, aonde, aleluia, o próprio Judas virou as costas e traiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas preste atenção, Jesus Cristo, debaixo da sua onisciência, ele sabia que no Monte das Oliveiras ele seria traído. Debaixo da sua onisciência, ele sabia que Judas, o seu discípulo, trairia ele no Monte das Oliveiras. Mas sabe o que me chama a atenção? É que mesmo ele sabendo que ele iria ser traído no Monte das Oliveiras, ele não desiste de orar no Monte das Oliveiras. Ele não desiste, aleluia, de ir para o Monte das Oliveiras. E sabe o que o Espírito Santo de Deus mandou dizer para a igreja nesta noite? Muitas das vezes nós estamos congregados, muitas das vezes nós estamos participando dos cultos, e a dificuldade bate na porta da minha casa, bate na porta da tua casa, a tribulação, a adversidade bate na porta da nossa casa, e o primeiro sentimento que aflora dentro do nosso subconsciente é de chutar o balde, abandonar os caminhos do Deus Criador dos céus e da terra. Ei, mas nós temos que tomar Jesus Cristo de exemplo. Ei, Jesus Cristo sabia que ali ele ia ser traído, mas ele não desistiu, ele não abandonou, ele não parou. Não pare, não pare, não desista, não desista de servir a Jesus Cristo de Nazaré. Não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista, aleluia, do seu chamado, não desista daquilo que Deus separou, daquilo que Deus credenciou, daquilo que Deus nomeou para você. Você não está aqui à toa. Ei, Deus foi quem te separou, Deus foi quem te escolheu. Não desista do seu chamado, não desista daquilo que Deus preparou para você. Tranque o teu pé e continue servindo a Deus. O evangelista Marcos vai escrever no capítulo de número 13 e versículo de número 13: e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não é para quem ficar no começo, não é para quem ficar na metade do caminho, não é para quem quase chegar no final, é para quem chega, é para quem chega, é para quem chega no final. Aí o texto vai dizer que pela manhã bem cedo ele voltou para o templo. Eu fui estudar o versículo de número 2, eu entendi que o capítulo que vai anteceder o capítulo de número 8, Jesus Cristo está pregando no templo, Jesus Cristo ele está ensinando, Jesus Cristo ele está distribuindo ali alguns dos seus sermões. E agora quando Jesus Cristo ele termina de pregar, o texto vai dizer que ele se retira para o Monte das Oliveiras. Só que o texto vai dizer, o versículo vai dizer que no outro dia bem cedo ele voltou para o templo. Quando eu olho para este versículo, eu entendo que no dia anterior Jesus Cristo ele estava no templo, e no dia seguinte
Jesus Cristo ele vai para o templo. Sabe por que Jesus Cristo vencia todas? Porque Jesus Cristo ele consolidou este vai e vem no templo. Sabe por que tem pessoas que dão um passo para frente, igreja? Eu acredito que não é o problema de ninguém aqui. Mas sabe por que tem pessoas que dão um passo para frente e 3, 4, 5 para trás? Porque ele vem para a igreja na quinta e no resto da semana ele não aparece mais. Na outra semana ele também não aparece mais. Aí ele vem depois de 15 dias. Ele não consegue consolidar este vai e vem da sua casa para a igreja do Deus Criador dos céus e da terra. Quer obter resposta, quer obter vitória, considere, aleluia, este vai e vem na igreja do Deus Criador dos céus e da terra. Você precisa, aleluia, permanecer indo e vindo e indo na igreja, para que os propósitos de Deus possam se cumprir na sua vida. Está em ir e vir na igreja. Preste atenção, que quando Jesus Cristo ele se encontra com o apóstolo Pedro, no capítulo de número 16 de Mateus e versículo de número 13, qual que são as palavras de Jesus Cristo, depois que Pedro confessa a Jesus Cristo? Porque quem era para confessar era o povo, e agora o povo não confessa, sabe por quê? Porque o povo, eles vão nivelar Jesus Cristo às pessoas desta terra. E por que eles vão nivelar? Porque as palavras do povo são essa aqui: olha, eu acho que o Senhor é João Batista, eu acho que o Senhor é Jeremias, eu acho que o Senhor é Elias, e eu acho que o Senhor é um dos profetas. Preste atenção, que eles estão nivelando Jesus Cristo às pessoas desta terra. A decepção de Jesus Cristo é tão grande que agora ele vai fazer a mesma pergunta para Pedro, e Pedro vai dizer assim: verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí o texto vai dizer que pela manhã bem cedo ele retornou para o templo, e agora a multidão, eles estão atrás de Jesus Cristo. E agora o texto vai dizer que todos vinham ter com Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo assentando-se, o texto vai dizer que Jesus Cristo então começa a ensinar o povo. Quando nós olhamos para a tradição judaica, ela nos revela que quando um rabino, ele se assentava para ensinar, o povo deveria se posicionar de pé. Agora, quando eu olho para esta tradição judaica, eu entendo que os ensinamentos dos rabinos até ajudavam, mas os ensinamentos dos rabinos não transformavam. Os pensamentos, os ensinamentos dos rabinos, aleluia, não transformavam a vida do ser humano aqui na face da terra. O ensinamento que vai transformar a tua vida, o ensinamento que vai transformar a vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, que vai mudar o pensamento do seu patrão lá no seu trabalho, para ele te dar uma nova oportunidade, que vai, aleluia, mover o céu para curar esta enfermidade que se alojou dentro da tua casa. É o ensinamento de Jesus Cristo de Nazaré. É só o ensinamento de Jesus que pode mudar a história da nossa vida. E agora, o versículo vai dizer que os escribas e fariseus, eles vão trazer uma mulher apanhada em adultério. Agora, quando eu olho para este versículo, sabe o que eu entendo, igreja? Eles pegam a mulher, mas cadê o homem que estava adulterando com esta mulher? Quando nós olhamos para Levítico, capítulo de número 20,
e versículo de número 10. Deuteronômio, capítulo de número 22 e versículo de número 22. A lei, aleluia, ali ela está. E a lei agora vai nos relatar que a mulher que é pega em adultério, não é somente ela que tem que morrer. O homem que está adulterando com ela, ele também tem que morrer. Agora preste atenção, os escribas e os fariseus, eles são totalmente técnicos. Sabe por quê? Porque eles vão trazer a mulher e eles vão soltar o homem. Quando eu olho, aleluia, para este versículo, eu entendo que quem sabe esta mulher, ela não tinha uma posição financeira, e quem sabe este homem tinha, por isso eles soltaram o homem. Quem sabe esta mulher, ela não tinha status, e esse homem tinha, por isso eles soltaram este homem. E quando eu olho, aleluia, para este versículo, eu tenho aqui a representativa do mundo. Sabe por quê? Porque no mundo você vale o que você tem. Se você não tem nada, você não vale nada. Se você tem um carro, você vale um carro. Se você tem uma bicicleta, você vale uma bicicleta. Se você tem um caminhão, você vale um caminhão. Irmão, eu falo por experiência própria, porque eu vim do mundo, irmão, e eu passei tudo e mais um pouco, aleluia, do que uma pessoa escravizada por Satanás pode passar lá no mundo. Mas sabe o que me chama a atenção? Que depois que eu vim para a igreja, aleluia, eu pude entender que no mundo tem duas balanças. Os fariseus e escribas têm duas balanças. Eles botaram o homem em uma balança e botaram a mulher em outra balança. Mas aqui dentro da igreja não tem duas balanças. Com Jesus Cristo não tem duas balanças. Com Jesus Cristo não tem duas balanças. Eles soltam o homem e traz a mulher. E quando eu olho para a vida desse homem, eu entendo que esse homem está fazendo a representativa de Satanás. E por que ele faz a representativa de Satanás? Porque esse homem, no mínimo, ele sabia que esta mulher tinha uma família. E o que esse homem faz? Ele vai, entra, destrói essa família. E o que ele faz? Vai embora. E por que eu digo que ele é a representativa de Satanás? Porque quando nós olhamos para João 10:10, João 10:10 diz assim, ó: o ladrão, ele não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Satanás, ele acha que vai destruir a casa desta mulher. E agora os escribas e os fariseus, que são o anticristo, porque eles são totalmente contra os ensinamentos de Jesus, eles vão pegar esta mulher e eles vão levar ela até Jesus. Só que o texto vai dizer que quando eles pegam esta mulher, eles pegam essa mulher e chegam e colocam essa mulher no meio. Preste atenção, que quando você se depara com um irmão que pecou, você que tem comunhão com Deus, quando você se depara com um irmão que pecou e ele pede ajuda, você jamais vai trazer ele e vai colocar ele no meio. Você vai pegar ele, você vai trazer ele e você vai apresentar ele diante do pastor. Jamais você vai expor o pecado dele. E quando eu falo em pecado, irmão Sandro, eu estou falando em nudez. Preste atenção, que quando eles pegam, por que eles são técnicos? Porque quando eles pegam, eles vão trazer a mulher e eles vão expor essa mulher no meio. Eles vão colocar essa mulher no meio para quê? Para que todo mundo possa ver a nudez daquela mulher. E quando aí o Espírito Santo de Deus me faz retroceder para Gênesis, capítulo de número 9 e versículo de número 20. O texto vai dizer que Noé vai plantar uma vinha. Noé, ele planta uma vinha. E agora o texto vai dizer que ele vai se embebedar da sua própria vinha. E Noé tira a roupa e fica nu. E o texto vai dizer que Noé tem 3 filhos. O primeiro filho se chama Sem, o segundo se chama Cã e o terceiro se chama Jafé. O texto vai dizer que agora Cã
que é o pai de Canaã, quando ele chega e ele vê o seu pai, quando ele vê a nudez do seu pai, sabe o que ele faz? Em vez dele cobrir a nudez do seu pai, ele sai falando da nudez do seu pai. Agora, quando chega Sem e Jafé, o texto diz que eles vão pegar uma capa e eles vão vir de costa. E eles não vão olhar para a nudez do seu pai, e eles vão enrolar o seu pai, e eles vão tapar a nudez do seu pai. A geração que nós vivemos hoje, não dentro da igreja, mas aí é a geração de Cã. Sabe por quê? Porque eles são especialistas em apresentar a nossa nudez. O que os escribas e fariseus estavam fazendo com esta mulher é apresentar o seu pecado, é apresentar a sua nudez. Eles não tinham o intuito dentro do seu coração de ajudar. O intuito era de acabar de destruir, de dar um chute e de jogar dentro do buraco. Mas quando eu olho para este texto de Noé, os filhos eram 3. Um apresentou a nudez, mas teve 2 que escondeu a nudez. Um apresentou o pecado, mas teve 2 que escondeu o pecado. Ainda que esteja uma pessoa falando mal de você, vai ter 2 para te abraçar. Ainda que esteja uma pessoa para expor a sua nudez, vai ter 2 para tapar a sua nudez. Ainda que se levante uma pessoa que não acredita no teu ministério e na tua casa, Deus sempre vai levantar 2 para te abençoar e para você continuar marchando em nome de Jesus Cristo. Eles trazem a mulher até Jesus, a intenção deles era que Jesus a condenasse. Só que 1 João capítulo de número 2 e versículo de número 9 vai dizer assim: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se pecar, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus não é juiz, Jesus Cristo é advogado. E quando eles trazem a mulher, eles acham que a mulher vai sair dali sentenciada. Só que a mulher vai sair dali absolvida pela justificação de Jesus. Quando eles trazem a mulher, Jesus debaixo, presta atenção no que eu vou falar. Jesus debaixo da sua onisciência, Jesus sabia que ela adulterou. E quando eles estão trazendo esta mulher, Jesus já tem uma história escrita no céu. Já tem uma história escrita no céu para esta mulher. Só que quando eles trazem esta mulher, Jesus Cristo não é juiz. Se ele é advogado, ele tem que absolver. Só que Jesus Cristo, ele não pode absolver esta mulher de qualquer jeito. Por quê? Porque se Jesus Cristo absolve de qualquer jeito, ela volta a cair no adultério, ela volta a pecar. Aí quando eles chegam com a mulher, o que Jesus Cristo vai fazer é se inclinar. A palavra original para se inclinar é prostrar-se ou ajoelhar-se. O texto vai dizer que Jesus Cristo, ele vai se prostrar. Quando Jesus se prostra, eles começam a acusar a mulher. Senhor, mestre, esta mulher, ela foi pega no seu próprio ato, adulterando. E quando eles falam isso para Jesus, Jesus ele vai se pôr, se prostrar. E o texto diz, igreja, que ele começa a escrever na terra. E eu falando com o Espírito Santo de Deus ontem, eu perguntei para Deus, se a história já está escrita no céu, por que quando eles trazem a mulher que foi pega no ato de adultério, Jesus Cristo começa a escrever na terra? Jesus Cristo começa a escrever na terra porque Jesus Cristo precisa escrever uma nova história para esta mulher na terra. Jesus Cristo não pode absolver ela, irmã Liana,
de qualquer jeito. Aí ele se prostra, ele se dobra. A palavra original para inclinar-se é se dobrar. Jesus Cristo se dobra e escreve uma nova história na terra, porque presta atenção, que ele não escreve na parede, ele não escreve na pedra, o texto vai dizer que ele escreve na terra. E onde que nós vivemos? Na terra. Jesus Cristo escreve uma nova história para esta mulher na terra. E sabe o que eu entendo? Nova história só se escreve de joelho dobrado. Quando acontece a ascensão de Jesus, ele diz assim: olha, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz na face da terra. Então nós temos autoridade de fazer obras maiores do que a que Jesus fez na terra. Então por que nós não vamos escrever uma nova história na terra para os nossos filhos? Por que nós não vamos escrever uma nova história na terra para o nosso esposo? Por que nós não vamos escrever uma nova história para a nossa esposa, para o nosso pastor, para os nossos obreiros, para a nossa igreja, para a nossa cidade? Abre a tua boca e profetiza, porque você tem poder de escrever uma nova história na terra. Eles vão botar Jesus Cristo contra a parede, porque se Jesus Cristo bate o martelo para condenar, Jesus Cristo, ele aborda a lei de Moisés, mas ele passa por cima da corte romana, porque para alguém morrer, para alguém ser assassinado, teria que ser levado na corte. Os judeus não tinham mais poder para fazer isso. Se ele manda matar, ele confere a lei mosaica, mas ele passa por cima da corte. E se ele absolve, ele vai segundo a corte, mas ele passa por cima da lei de Moisés. E o próprio Jesus Cristo, ele diz: eu não vim abrogar, eu não vim desfazer nada, eu vim cumprir. Então se ele usa o tribunal judaico, ele cai nas suas palavras. Se ele usa a corte romana, ele também cai nas suas palavras. Aí a sabedoria de Jesus Cristo é tão grande, Nemuel, que Jesus Cristo joga o tribunal de judaico para a esquerda, joga a corte romana para a direita, e ele vai apresentar um novo tribunal para os técnicos. E sabe qual que é o tribunal que ele vai apresentar? O tribunal da consciência. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus Cristo vai apresentar um tribunal para eles que eles não conheciam ainda. Jesus Cristo vai tirar uma carta da manga. Jesus Cristo vai surpreender essa mulher, porque essa mulher agora ela acha que vai ser morta, ela acha que está nas mãos do juiz, mas ela não está nas mãos de juiz, ela está nas mãos, aleluia, de um advogado. A igreja não é tribunal, a igreja, aleluia, é um hospital, onde Jesus Cristo cura as nossas feridas. O texto diz que quando Jesus Cristo diz isso para essa mulher, para esses escribas e fariseus, o texto diz que um por um eles vão se retirar. E quando eles se retiram, o versículo vai dizer que Jesus Cristo ele vai inclinar-se novamente e ele vai continuar escrevendo. Sabe o que eu entendo, igreja? Que quando nós aceitamos a Jesus, Jesus ele escreve uma nova história, só que não termina por aí. Quando nós começamos a caminhar com Jesus Cristo, ele continua escrevendo a nossa história. Quem sabe você chegou aqui nesta tarde achando que o que Deus tinha para você é até aqui, achando que o que Deus tinha para você até aqui deu.
Quem sabe você chegou aqui achando que Deus ele não tem mais nada para oferecer para você, que Deus não tem mais nada para oferecer para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho base bíblica para te dizer nesta tarde: a tua história não terminou, a tua história ainda não se encerrou, a tua história não acabou. O apóstolo Paulo vai escrever na sua primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo de número 2 e versículo de número 9: o que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. A tua história não terminou, é mentira do diabo, a tua história está apenas começando. Você não vai terminar do mesmo jeito que você está, você não vai ficar, aleluia, na metade do caminho. Você vai chegar no final, você vai chegar no final. Quem fez a promessa foi Deus, quem fez a promessa é fiel para cumprir a promessa em nossas vidas. A mulher acha que a história dela terminou, mas a história dela não terminou. Quando eles soltam este homem e trazem essa mulher, quem eles estão soltando é uma pessoa que deve. E quando eu olho para essa história, eu lembro de Jesus Cristo junto com Barrabás. Quem tinha que ser solto, não foi solto. E quem tinha que ser preso, foi preso. A Bíblia diz que eles vão pedir a soltura de Barrabás e vão pedir a condenação de Jesus Cristo. Isso faz parte da nossa vida. Muitas das vezes, aleluia, vai ser para você ser solto e você vai ser condenado. Muitas das vezes, aleluia, vai ser para você ser honrado e você vai ser humilhado. Muitas das vezes, aleluia, você não vai entender o que está acontecendo na sua vida, mas isso faz parte da lei da vida. Mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho aqui nesta tarde para te dizer que o projeto de Deus, ele não se encerrou, ele não terminou, ele não acabou para com a sua vida. Jesus Cristo continua escrevendo a tua história, Jesus Cristo continua, aleluia, escrevendo a tua história aqui na face da terra. A tua história não acabou. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir para a irmã Liana nos ajudar com o hino. Eu quero orar pela sua vida. Aquela mulher, ela merecia a condenação, mas aquela mulher, ela foi justificada por Cristo. Quem sabe, lá dentro da sua família, o médico já falou que não tem mais o que fazer, e que o final vai ser a morte. Quem sabe o diabo já soprou no seu ouvido, aleluia, que você vai continuar da mesma forma que você está, que você não vai alcançar, que você não vai receber aquela oportunidade que você está esperando, aquela oportunidade que você está orando em Deus, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. Quem sabe o inimigo das nossas almas, o nosso algoz, ele já soprou no seu ouvido que você vai terminar da mesma forma que você está, mas o Espírito Santo de Deus manda eu profetizar na sua vida nesta noite. 1 Coríntios capítulo de número 1 e versículo de número 27, porque Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, e Deus escolhe os que não são para confundir todo o entendimento daqueles que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. A promessa não acabou, a promessa não acabou, a promessa está de pé, a promessa está de pé na tua vida. O anjo de Deus é lindo,
mas o fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi o escolhido sem resposta, porque em tudo Deus se mostra uma solução. Até das cinzas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Eu quero orar pela sua vida agora, mas eu quero que você entenda uma coisa. Sabe de que forma que Jesus conseguiu absolver aquela mulher? Quando eles trazem a mulher até Jesus, ele se inclina para escrever uma nova história na terra para ela. E quando eles insistem com Jesus Cristo, o versículo vai dizer que Jesus Cristo, se levantando, ele vai se endireitar. E esta palavra endireitar, ela quer dizer se posicionar. Sabe por que Jesus Cristo conseguiu vencer? Porque Jesus Cristo se posicionou. Sabe por que Jesus Cristo venceu Satanás quando ele retornou do Jordão, do deserto? É porque ele se posicionou no jejum. Sabe por que Elias venceu 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo Acera? Porque ele se posicionou na oração. Sabe por que Jesus Cristo expulsava os demônios? Porque ele se posicionava no jejum. Se posicione diante de Deus e absolva o seu esposo, absolva a sua esposa, absolva os seus filhos, absolva os seus vizinhos, através do posicionamento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua oportunidade que foi nos concedida aqui, Senhor. Deus, nós oramos, Senhor, pela vida dos nossos pastores presidente, nós oramos, Senhor, pela vida, Senhor, do evangelista Joabe, Senhor, que está na frente deste trabalho. Abençoa, Senhor, a sua vida, Senhor, a sua família, Senhor, abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que participam, Senhor, da tarde da bênção. Leva eles, Senhor, guardado debaixo da Tua poderosa mão. Entra, Senhor, com providência, e que o Teu nome venha a ser glorificado acima de todo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.